Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom, e agora nós temos o VT dos outros governadores aqui da região sul-sudeste, Caiado no centro-oeste, colocando as tropas à disposição e também os seus policiais. Vamos ouvi-los. Tudo que vocês precisarem, contem com Santa Catarina. Me solidarizando com você, nos colocando à disposição para apoiar no que for necessário. Quero dar os parabéns a todos que participaram dessa operação, que eu tenho certeza foi muito bem planejada pelos resultados obtidos. Toda a minha solidariedade, todo o meu apoio à operação que foi realizada com muita excelência. Então, quero deixar aqui esse registro, governador Cláudio, falar que você pode contar com a nossa solidariedade. Parabéns, Cláudio Castro. Você sabe que você deu um exemplo para o país hoje. Você reativou esse sentimento e a população está ali aplaudindo neste momento. Bom, a gente cobrou aqui, agora tem que ser justo também de elogiá-los. Uma união dos governadores da direita para que eles pudessem ajudar o Cláudio Castro, que nitidamente havia feito um pedido de socorro com a questão de equipamentos, com a questão de mais homens, e aí foi aquilo que nós havíamos dito, tanto ontem quanto na quarta. Quem é a polícia de elite de Goiás, de São Paulo, de Minas? Mande ao Rio de Janeiro. Vamos ajudar nossos irmãos cariocas. Nós temos aqui, então, mais material para exibirmos para você. Outra aspas, então, de Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República. Não é possível que alguém discorde de que esses bandidos que tomam as ruas usam drones para lançar granadas, fazem barricadas e usam pessoas como escudo humano, não sejam terroristas. Aliás, um outro tema que eu vou pedir para o Serrão, a Ana e a Carla comentarem, por que o PT e o PSOL são contra esse projeto de lei que era de relatoria do Nicolas. Ele cedeu ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para transformar o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, a Família do Norte, todas essas organizações em terroristas. A esquerda não quer, sabe lá Deus por quê. Vamos colocar aqui, então nós temos essa imagem que também rodou o Brasil todo, de todos os governadores... sim, é exatamente isso. Dos governadores, temos ali então na ponta da mesa Cláudio Castro, ali está aparecendo só o cabelo branco à esquerda do governador Ronaldo Caiado, à direita Romeu Zema, um pouco mais à direita, esse de azul claro, temos Jorginho Melo, ao lado dele... Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal. Havia uma polêmica se Ibanez Rocha iria ao Rio de Janeiro, a vice-governadora bancou essa ida, e no telão o governador Tarcísio, que falou que por uma questão de agenda ele não conseguiria ir ao Rio de Janeiro, mas que estaria presente ali através de uma videochamada também e colocando a tropa, mas me parece também que o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, entrou em contato com o secretário de Segurança Pública do Rio, o secretário Vitor, para colocar a tropa de São Paulo à disposição. E essa imagem aqui também aí, os governadores que fazem parte do consórcio Sul-Sudeste, ali atrás a bandeira do Rio de Janeiro, do Brasil, Ronaldo Caiado também representando o Centro-Oeste, uma imagem que mostra a união do Estado num momento, Jorge Serrão, muito difícil, em que o governo federal virou as costas para o Estado do Rio de Janeiro. Pois é, vamos ao conceito fundamental. O que é terrorismo? Anota aí, escreve aí o conceitinho de terrorismo. Terrorismo é o uso político da violência ilegal. Terrorismo é o uso político da violência ilegal. Guardou o conceito? Então, com esse conceito na cabeça, você enquadra todas essas organizações criminosas que agem politicamente, que nasceram politicamente. O Comando Vermelho, ele é fruto da chamada Falange Vermelha, no final da década de 70. Surgiu no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, de uma união entre presos políticos do regime militar
e presos comuns. Se juntaram, fundaram essa Falange Vermelha, que depois evoluiu para o Comando Vermelho. 1987, na penitenciária Milton Dias Moreira, quando eu entrevistei o professor, um dos fundadores do Comando Vermelho, ele contou que um dos objetivos naquela época, 1987, era que o Comando Vermelho se transformasse em uma fundação. Jorge Serrão, seu pedido é uma ordem. Eu não estive aqui ontem, mas a produção acaba de me informar aqui no ponto que temos o deputado federal, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a quem eu agradeço, o deputado Paulo Bilinski, sempre tão gentil aqui no Café com a Gazeta do Povo, sempre que a gente precisa, às vezes não é nem para participar, para nos esclarecer alguma dúvida de algum projeto que está tramitando na comissão. Ele e ontem sempre... a gente pegou ele correndo, ele estava entrando no aeroporto, ele parou de dar entrevista para a gente que ele ia pegar o avião. Deputado, muito feliz com a sua presença, porque tenho várias perguntas, não pude estar aqui ontem, mas vou passar ao nosso decano Jorge Serrão, porque sei que ele não conseguiu fazer a pergunta ontem, e depois volta comigo. Vai lá, Serrão. Bilinski, parabéns pelo trabalho, é isso, a gente não pode deixar que a narrativa mentirosa da esquerda venha querer ditar a questão da segurança pública no Brasil. O Brasil hoje é um país violentíssimo, morrem quase 50 mil pessoas assassinadas, vou chamar pessoas, porque são pessoas, não são bandidos que morrem, são pessoas. E a gente não tem um debate amplo sobre essa questão. Fica o governo federal agora querendo inventar uma história de que aconteceu lá no Rio de Janeiro uma chacina, como se o governo tivesse a intenção de entrar na comunidade para matar pessoas. Isso é falso. Isso seria o conceito de chacina. O que aconteceu não foi uma chacina. Eles agora estão até querendo buscar os dados periciais para justificar isso, e aí viria uma punição ao governador, um pedido de intervenção federal no Rio de Janeiro, pedido de prisão do governador, e contra esse próprio governador Cláudio Castro já tem armada uma jogada. Na terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral deve aprovar a cassação dele de mandato por questões eleitorais. Como é que você está vendo esse cenário absurdo do trato da segurança pública no Brasil? Serrão, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela chance de estar aqui novamente e trazer para vocês as notícias mais recentes do Rio de Janeiro. A nossa visita ontem deixou claro que o que aconteceu não foi uma chacina, foi uma faxina. Eu estou dizendo isso aqui com toda a certeza, com toda a tranquilidade do mundo. Todos os criminosos que foram mortos tiveram a oportunidade de se render, de serem presos. Esses criminosos armados de fuzil, camuflados, eles escolheram o confronto. E o confronto veio e a bola foi chutada no sentido correto. O gol foi marcado. Graças a Deus, nesse confronto, as mortes policiais foram 4 e foram 119 mortos criminosos. O que eu estou querendo dizer aqui é que o tempo todo as forças de segurança pública do Rio de Janeiro quiseram que esses indivíduos se rendessem. Eles queriam prender esses indivíduos. Eles escolheram o confronto veio e eles foram mortos. Não existiu nenhuma espécie de execução, de chacina, nada disso. O que a gente enxergou ontem, e aí a importância de estar em loco, de conversar com a fonte primária. Então nós conversamos com o governador, secretário de Segurança Pública, secretário da Polícia Civil, secretário da Polícia Militar, secretário da Administração Penitenciária. O que a gente chegou? Foi montado um plano, e vocês vão se lembrar, no Jacarezinho, vocês vão se lembrar, em 2010, a fuga que os criminosos fizeram pela mata. A polícia lembra, né, de como foi essa operação. Imagina que a fuga foi feita pela mata, mas que existia um contingente do BOP, um muro do BOP, aguardando aqueles criminosos. Quando eles se depararam com o BOP, eles tomaram a decisão individual de entrar em confronto
e foram mortos. Eu tenho tranquilidade para falar para todos vocês. A operação foi extremamente planejada. 1 ano de investigação. Foram 180 mandados de busca. 130 mandados de prisão. Foram presos líderes de facção criminosa do Pará que estavam se abrigando no Rio de Janeiro. A partir de hoje, o que a gente vai confrontar é essa narrativa fake da esquerda que vai tentar distorcer os fatos. E eles já estão fazendo isso. Boulos já fez isso. Outros ministros, né, a ministra de Direitos Humanos, ministro de outras coisas, já estão trabalhando essa narrativa falsa que já foi desmontada, está sendo desmontada no dia a dia. A constante participação dos secretários, do governador em coletivas de imprensa está dando a oportunidade das forças policiais detalharem tudo o que aconteceu de uma forma que não tem como fugir. A gente sabe, o que aconteceu ali foi uma faxina. Aqueles criminosos tiveram a oportunidade de se render, não se renderam. A única escolha dos policiais era neutralizar aquelas ameaças. Estamos bem tranquilos, estamos bem alinhados e vamos continuar a defesa do cidadão de bem. Deputado, queria saber do senhor, a gente já falou muito exatamente na esteira da resposta do senhor, que agora haverá uma série de narrativas da esquerda, etc., sobre isso, mas o que eu queria saber do senhor, deputado, sei que o senhor faz parte do Legislativo como deputado federal e muitas das vezes tem uma trava constitucional, porque quem tem o poder da caneta é o Poder Executivo, né? Mas queria saber do senhor, o senhor foi ao Rio de Janeiro, embora seja deputado por São Paulo, fez questão de ir como presidente da comissão. Sei também que o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Flávio Bolsonaro, está muito inserido. A direita, então, controla essas duas comissões na cadeira de presidente, tanto com o senhor quanto com o Flávio. Queria saber, deputado, porque muitas das vezes o Congresso é muito criticado, porque é muito devagar para tomar certas medidas, a oposição, por uma questão de ser minoria, não consegue engatar vitórias da maneira que o eleitorado espera, etc. Queria saber o que o senhor, o Flávio, conseguirão, aquilo que já fizeram, aquilo que estão fazendo, até para estender o braço a Cláudio Castro, não sei se um pacote de emendas, não sei se numa questão de legislação. Queria saber do senhor, presidente da comissão, e até também falando aqui um pouco pelo Senado, porque sei que o senhor está em contato com o Flávio, com o senador Flávio Bolsonaro, o que vocês estão fazendo agora, de imediato, para ajudar o Rio de Janeiro? Então, desde o começo do mandato como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu mantive contato com o senador Flávio, que é presidente da Comissão Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Nós já tínhamos diversos projetos de lei que estavam sincronizados, né? Então, como presidente da comissão, você obrigatoriamente lê todos os projetos que versam sobre segurança pública da Câmara inteira, né? E o presidente do Senado inteiro. A gente tem a obrigação de conhecer todos eles. E a partir disso a gente consegue priorizar aqueles que são mais bem construídos e mais importantes. Então o Flávio tem uma lista de prioridades, eu tenho uma lista de prioridades e a gente, como a tramitação é bicameral, então eu sei que todas as minhas prioridades têm que chegar no Senado e as dele têm que vir para a Câmara. Então ele já me passou a lista de prioridades dele, eu já passei a minha lista de prioridades para ele, e o que a gente tem agora? O único fator limitante do trabalho da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Congresso Nacional, em relação à segurança pública, é o governo, né? Eu não preciso lembrar vocês que o governo não tem vocação de combate ao crime. Em 3 anos, né? Em 3 anos, o governo mandou 2 propostas para a Câmara. Uma é a PEC 18, que é uma porcaria, uma PEC que não fala sobre segurança pública, uma PEC que só quer concentrar poder na mão do governo federal,
uma PEC que, se já estivesse valendo, nós não teríamos operação no Rio de Janeiro. Só para deixar claro. A Polícia Federal usa blindado, usa forças especiais e fuzil para ir prender passarinho, literalmente, passarinho, tá? Mas não usa blindado e forças especiais para apoiar a polícia do Rio de Janeiro. Então esse é o primeiro ponto, a PEC é uma porcaria. Segundo ponto, esse pacote de fumaça que o governo está chamando de pacote antimáfia, né? Que é uma aspirina para quem está com câncer metastático. Não é a solução. Não é fraco, é pequeno, é incapaz. Essas são as duas propostas do governo. Então, como o governo tem esse apego às organizações criminosas, essa relação íntima, esse diálogo cabuloso, resta à oposição o trabalho de combate ao crime organizado. E aí a gente tem que articular entre nós, e agora é o momento, porque agora é o momento que o povo brasileiro está sensível a essa pauta, para mostrar que nós precisamos avançar com o nosso pacote legislativo. Da parte da Câmara, né, de parte da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, nós temos o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, que é o PL 2646, é um projeto extremamente extenso, um projeto extremamente poderoso. Ele é hoje digamos assim, a quimioterapia mais avançada para o câncer, que é o crime organizado. Ele já tem todas as assinaturas do pedido de urgência aprovadas, ele só precisa ser pautado. Foi levado à reunião de líderes na semana passada, né, essa semana, aconteceu ontem a reunião de líderes, e agora a gente pretende avançar com ele no plenário. No Senado, a mesma coisa. O Flávio me passou um projeto, que é um projeto extenso, também uma proposta de reforma da legislação penal e processual penal para acelerar o combate ao crime organizado. Mas, lembrem-se, né? Esse governo não tem vocação de combate ao crime organizado. Aliás, fico imaginando, deputado, fazendo um exercício que eu sempre falo com a audiência, imagina se um ex-ministro do STF fosse ministro de uma superpasta do governo Bolsonaro, ele que acumula dezenas de decisões favoráveis ao Partido dos Trabalhadores. Esse é Ricardo Lewandowski, ministro da Segurança Pública e da Justiça. Vou passar para a Carla em Curitiba, porque lá a nossa super dupla também tem perguntas ao senhor deputado. Vai lá, Carla. Deputado, tudo bem? Carla Lima aqui de Curitiba. Eu já vou passar para a Anne, que ela já tem uma pergunta engatilhada aqui para você, tá? Bom dia, deputado. Obrigada por retornar aqui com a gente no Café com Gazeta. Prestava atenção agora na sua fala, que eu concordo muito que o governo federal não tem vocação para combater o crime organizado, especialmente quando o senhor cita ali o PL, a PEC, né, da segurança pública, que centraliza ainda mais na União e limita o poder de polícia. Mas, para além disso, eu queria saber a sua opinião sobre o vínculo do governo federal, especialmente do Lula, com narcoditadores, né, com Maduro, que comanda ali um país totalmente comandado pelo crime organizado, e a gente sabe do vínculo dos dois. Inclusive o Lula se coloca à disposição do Trump para fazer essa mediação, já que ele é amigo de narcoditador, não é o único, como a gente sabe, e se isso influencia nessas decisões do governo federal, se ele querer centralizar o poder da segurança pública na União é um reflexo das alianças que ele tem com ditadores de países que vivem sob regime de crime organizado. Com certeza absoluta. No Brasil nós temos um narco-presidente, temos narco-ministros, narcodeputados. O que é, né, um narcodeputado? É um deputado federal, um deputado estadual, eleito pelo crime organizado, que está ali para defender as pautas do crime organizado. O Lula já está claro, né? A gente já tem informação do governo americano do financiamento das campanhas do PT e da esquerda com dinheiro do narcotráfico venezuelano. E eu vou te adicionar aqui um fator bem importante. Como que é apreendido no Rio de Janeiro um fuzil brazonado das Forças Armadas venezuelanas na mão de narcotraficante que está trocando tiro com o BOP? Qual é a relação?
Então, uma arma brazonada, né? Eu tenho aqui armas, eu tenho armas brazonadas em casa. O que é uma arma brazonada? É uma arma pertencente a uma corporação. É uma arma extremamente controlada. As Forças Armadas, elas não deixam uma arma na mão, brazonada, na mão de qualquer um. Essas armas são controladas. Então, como é que a arma sai do exército venezuelano, cruza a fronteira, milhares de quilômetros, e vai parar na mão de um traficante do Comando Vermelho para ser utilizada contra um policial, contra a sociedade? Esse vínculo, todo mundo aqui está careca de saber. O que a gente está fazendo agora é somando todas as instâncias. Então não é só que o Lula tirou uma foto sem querer com Maduro. Não é só que um presídio, né, festejou a eleição do Lula em 2022. Não é um membro de organização criminosa que já deixou claro que o Comando Vermelho instruiu os presos e familiares de presos a votarem no Lula. Não é uma coisa isolada. Não é um fator isolado. O Brasil está cansado de saber que o diálogo cabuloso entre o PT e o crime organizado é uma constante. É uma constante, não é uma coisa que pode ser que aconteça. É uma constante, a gente está vendo o resultado agora. Um dia depois da operação, já está lá todo o aparato do governo petista passando a mão na cabeça dos traficantes e dizendo que eles foram vítimas de um governador. Chamaram o Cláudio Castro de nazista. É essa a realidade. Essa é a realidade do Brasil hoje. Ou a gente diz, chega para o crime organizado, chega para o PT, ou a gente vai caminhar para a total destruição do país. O Bukele deixou claro para todo mundo. Lembrem-se da frase do Bukele. Coincidentemente, El Salvador é mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro. Coincidentemente. Bukele falou, o único motivo do crime organizado não ser combatido no Brasil é porque ele está infiltrado no governo. Ponto. É o único motivo. Deputado, é a Carla falando mais uma vez. Eu fiz uma provocação aqui no nosso chat, perguntando para as pessoas, na sua região, como é o trabalho do governo na questão da segurança? E eu vou citar algumas respostas para você, tá? O Bruno diz o seguinte, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, moro a 70 quilômetros da capital. É necessário esse tipo de ação para desestimular os que querem seguir esse mau exemplo em outros lugares, como aqui na minha cidade. Depois a gente teve alguns comentários aqui do Dom. Aqui em Pernambuco é horrível, temos uma governadora que é negligente com a segurança pública e já quase ganha um prefeito na capital, que é pior. E aqui, ano que vem, vão brigar apenas os dois. Então, eles estão sem opção lá, por exemplo, né? Aí o Carlos Eduardo disse o seguinte, estive em Penha na quarta para trabalhar e vi uma cena horrível, corpos pelo chão, muitos corpos. Isso ocorre em 24 horas, tá? Aí tem outros comentários, eu queria citar um que chamou bastante atenção aqui. Existem vários aqui, tá, gente? Eu vou só colocar alguns. E esse, ele vem de Londrina. Deixa eu só confirmar aqui se é de Londrina mesmo. E diz o seguinte, existiam 2 favelas na região de Londrina. O governo colocou uma escola militar entre elas e simplesmente acabou a bagunça. E aí a minha questão é a seguinte, nesse ponto a gente percebe que uma cidade fez o que tinha que ser feito, colocou educação exatamente onde deveria estar. E as coisas melhoraram, simplesmente acabou a baderna e as favelas se dissolveram. Existem 2 intervenções aqui muito importantes que a gente tem que colocar. A primeira é o modelo de utilização de tecnologia como o Smart Sampa, né? O prefeito Ricardo Nunes, da capital de São Paulo aqui, criou uma estrutura de monitoramento do criminoso que impede a proliferação. Por quê? Se o criminoso em São Paulo não quiser ser identificado, ele tem que ficar trancado dentro de casa.
Saiu na rua, vai ter câmera, vai identificar e vai ser preso. Esse é uma constante aqui na cidade de São Paulo. Ladrão saiu na rua, vai ser preso. Não quer ser identificado, vai ter que ficar trancado em casa. A partir do momento que ele botou o pé na rua, ele vai ser identificado pelas câmeras do Smart Sampa. E, no outro ponto, a gente tem essa iniciativa do governador Ratinho Júnior, que valoriza a escola cívico-militar. E eu tenho uma história, né, sobre escola cívico-militar no Rio de Janeiro que eu quero contar para vocês. Antes do fim do governo Bolsonaro, porque nós fomos eleitos ali em outubro, né? E nesse período de transição, eu tive a oportunidade de visitar o programa de escolas cívico-militares do governo federal, que foi desativado em 1º de janeiro de 2023 pelo Lula. E um desses membros do programa de escolas cívico-militares me contou como era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles abriam uma escola cívico-militar e, numa determinada ocasião, eles tiveram uma visita do membro de uma organização criminosa pedindo uma vaga para o filho dele e dizendo claramente que a vida dele já tinha sido condenada, mas que ele queria um futuro melhor para o filho. Tá? Esse é o tamanho, essa é a amplitude do programa de escolas cívico-militares. Fora a desconstrução do fenômeno que a gente chama de janelas quebradas, né? Esse fenômeno da teoria das janelas quebradas, ele é exposto pelo Rudolf Giuliani, que foi prefeito de Nova York, na biografia dele, em que ele explica como ele utilizou essa teoria para limitar a progressão criminosa. Então, a teoria das janelas quebradas, bem rapidamente, é aquilo: você abandona um veículo numa rua. Enquanto aquele veículo está íntegro, ele não é roubado. A partir do momento que o indivíduo vai lá e quebra uma janela do carro, que ele mostra essa fragilidade sistêmica, aquele carro rapidamente é depenado e roubado. Da mesma forma, a segurança pública. A escola cívico-militar, ela reverte isso. Então, você pega uma região favelizada, né, uma região fragilizada, você coloca dentro dessa região uma escola cívico-militar e ela começa a fazer o processo de desfragilização. Ele começa a fortalecer aquela região. Por quê? E agora eu vou te dar o número perfeito. Dos habitantes, né, dos 2 milhões de habitantes daquela região do Rio de Janeiro, ali da Penha, que são moradores da favela. Você sabe quanto % são pessoas de bem que estão sendo oprimidas pelo crime? 97%. Quer dizer que 3% de criminosos são capazes de dominar e oprimir 97% dos moradores. A partir do momento que o Estado toma as iniciativas corretas, dentre elas as escolas cívico-militares, você fortalece o 97% e expulsa os 3% de criminosos. Muito bem, né? Desculpa, para onde leva a educação e para onde leva a violência, né? Eu quero te agradecer, deputado, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite de novo, né? Ontem foi na correria, mas foi muito boa a conversa também. Hoje mais tranquilo e mais calmo. Muitíssimo obrigada. E já convido você a participar outras vezes para a gente discutir diversos assuntos aí ligados, claro, à verdade política no nosso país. Muito obrigado, é sempre uma honra estar com vocês. Peço desculpas novamente por ontem. Eu estava chegando no aeroporto, eu precisava correr, senão não chegava no Rio de Janeiro. E me coloco sempre à disposição quando precisarem, é só chamar. Um grande abraço. Muito obrigada, um abraço, deputado.